E aí, meu povo, vamos descobrir a história? Primeiramente, estou aqui para agradecer a vocês, porque a gente conseguiu chegar à meta de 200 inscritos. Estou muito feliz, muito agradecido e vamos continuar nesse ritmo que a gente vai longe. Lembrando de curtir, comentar, dar o feedback, se inscrever, ativar a sua notificação e vamos descobrir a história. Bom, o tema de hoje vai ser etnocentrismos e circularidade cultural. Vou explicar a vocês primeiramente o que seria um etnocentrismo. O conceito de etnocentrismo, ele diz respeito ao quê? Ele diz respeito a uma visão de mundo em que determinadas culturas apresentam de outras. Por exemplo, existe o etnocentrismo eurocêntrico, na qual a Europa, os europeus enxergam o mundo a partir de uma visão pejorativa, ou seja, eles, os europeus, se colocam no centro. A cultura deles é a mais valorizada. Para eles, todos os ganhos, as invenções, todos os pensamentos que saíram da Europa são válidos. Os outros que saíram do Oriente ou da América não são válidos. São postos abaixo, um nível abaixo. Mas esse etnocentrismo, ele só acontece na Europa com o eurocentrismo? Não. Existem outros etnocentrismos. Praticamente todas as culturas do mundo, elas têm essa característica de se pôr como um centro cultural. Existe o orientalismo, em que as culturas orientais, que pertencem ao extremo asiático, ao Oriente Médio e etc., elas consideram sua cultura local como a mais importante, a que deu o maior, digamos, ganho para o desenvolvimento da humanidade. Então, a gente precisa lembrar desse conceito, porque muitas vezes a gente só pensa no eurocentrismo, ou seja, que existe uma visão de mundo pejorativa que a Europa tem com os outros, mas não. Praticamente, todos nós, todas as culturas do mundo, todas as sociedades, elas vivem isso. E às vezes a gente nem percebe, mas cada um de nós tem essa visão eurocêntrica. E essa visão eurocêntrica está ligada a um outro conceito chamado de teleologia. A teleologia vem do grego, que quer dizer fim. O que esse conceito vai complementar o etnocentrismo? O que é o teleológico? É quando uma sociedade, certo, utiliza uma visão contemporânea para olhar para a história. Por exemplo, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa que aconteceram no passado, aconteceram em que território? Em território europeu. Quem foram as principais potências a ganhar com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial? As potências europeias, a França, a Inglaterra, a Alemanha. Então, esses países, hoje, contemporaneamente, hoje, em 2018, eles vão utilizar uma visão teleológica, ou seja, uma visão contemporânea, de que eles se sobressaíram em relação às outras culturas no passado. Só que a grande questão é, não existe uma única linha, em que todas as sociedades do mundo caminham. O que eu quero dizer com isso? As sociedades indígenas que a gente encontrou na América, elas são menos desenvolvidas que as sociedades industriais da Europa, por exemplo? Não. Cada sociedade, cada povo, cada cultura, ele tem uma necessidade, uma demanda de sobrevivência, de necessidade de convivência, de experimentação social diferente. Pode ser que a invenção da máquina a vapor não tivesse nenhuma importância para as comunidades indígenas, enquanto para as comunidades europeias aquilo foi um grande avanço, foi um grande ganho. A descoberta da eletricidade, entre outras coisas, do meio industrial. Então o que eu quero dizer com isso? Que existem vários caminhos na história do mundo em que cada cultura está percorrendo o seu caminho, sem que uma seja superior à outra, mas ambas estão no mesmo horizonte, no mesmo nível, em contextos diferentes, com necessidades diferentes, com demandas diferentes. E eu já junto todo esse contexto com o que a gente conhece como circularidade cultural. Foi um conceito criado por Carlos Ginzburg. E o que esse conceito quer dizer? Que existe um círculo em que a cultura popular e a cultura erudita, uma abastece a outra. Elas não estão separadas. Elas estão em constante movimento, uma bebendo a fonte da outra. Por isso que é tão difícil você dizer o que é erudito e o que é popular.
Por exemplo, a MPB. A MPB, música popular brasileira, hoje em dia ela é um produto consumido com status de erudito, com status de uma música, por exemplo, requintada. Já o funk é considerado uma cultura popular, extremamente popular, porque ela está ligada às comunidades, às periferias. Então, o conceito de cultura popular e cultura erudita ele vai mudar de acordo com a história. A gente precisa ter isso em nossas mentes. Outro ponto importante diz respeito às similaridades e as diferenças culturais que existem nas sociedades do mundo. Bom, pessoal, a discussão que a gente vai ter sobre cultura, ela diz respeito principalmente ao aspecto de mistura, de envolvimento. A cultura ela sempre vai beber do outro. O que eu quero dizer com isso? No contexto brasileiro, por exemplo, nós fomos colonizados por portugueses. Nossa matriz, uma das nossas matrizes étnicas é europeia. Tem a indígena e a africana. São as três maiores matrizes formadoras da etnia brasileira. Muito do folclore nosso foi trazido de fora, seja da África, seja da Europa. Um exemplo disso, as festas juninas. Elas têm uma descendência francesa, muita gente não sabe. Mas a figura de você acender a fogueira, ela é um resquício de uma prática utilizada pelos franceses, que os portugueses trouxeram com eles nas caravelas quando chegaram aqui. Você pode também perceber essa descendência francesa na hora das quadrilhas juninas, alguns vocabulários citados. Por exemplo, anarrier, levanter, esses vocabulários eles descendem dessa linguagem europeia. Mas não fica só restrito a esse contexto europeu. Por exemplo, a tradição de você comer comidas de milho, canjica, milho assado, pamonha, isso vai puxar a matriz étnica indígena. Então, a festa junina ela já traz essa mistura, essa circularidade cultural de matrizes diferentes. Professor, mas existe uma cultura puramente brasileira que nasceu aqui? De cara eu posso dizer para vocês, o samba. Aí vocês vão perguntar, mas o samba não tem descendência daquele batuque africano, não? Tem. Na África não existe o samba. O samba foi criado no Brasil. De fato, na África existe o percussionismo, ele é muito forte. Então, aquela batucada, os negros que foram escravizados, que chegaram às terras brasileiras, trouxeram, já tinham isso, né? essa carga cultural dos batuques, dos encontros para você escutar, você dançar sobre aquele gingado. Só que foi em terra brasileira que esse batuque se misturou com todo o contexto da periferia, da marginalização, entre outros aspectos, porque o samba ele não é feito só da bateria, ele tem outros instrumentos musicais que já vêm de outras matrizes. Então, o samba ele foi essa mistura de várias matrizes étnicas, culturais, que fez surgir esse novo ritmo puramente brasileiro. Então, esses são alguns exemplos para mostrar a vocês que a cultura ela deve ser entendida como um todo. Ela não pode ser vista separadamente. Nós podemos ver, analisando a nossa história, que o que a gente conhece como tradição, tradicional, muitas vezes se acaba, se esvai. Por exemplo, o Carnaval de Olinda. Se alguns de vocês já participaram, a gente conhece que o frevo é um elemento típico do Carnaval de Olinda. Só que hoje, se você for para Olinda, vai existir uma rua muito famosa, em que ela é fechada e se toca funk 24 horas nessa rua. Muitas vezes as pessoas criticam, poxa, mas o frevo ele é uma tradição, não é para existir funk, isso não é música, não sei o quê. Mas a cultura, ela está em constante disputa. As tradições e as inovações, elas estão num envolvimento
cada vez mais profundo e isso vai consolidando um e esquecendo o outro. O Maranhão, hoje em dia, ele é considerado o estado do reggae, porque jamaicanos, por volta do final da década de 80, 90, vieram para o Brasil, percorreram, claro, diversos estados, mas dentro do cenário maranhense, essa puxada para o reggae se tornou cada vez mais forte e aos poucos está se tornando uma tradição. Então, o que eu quero dizer para vocês, que tradição não é só aquilo que existe antigamente e a gente conhece até hoje. Tradições podem existir, podem nascer, é isso que eu quero dizer. Então, a gente está nessa discussão, nessas problematizações, e eu espero que vocês tenham gostado. Dê o feedback, porque esse é um assunto difícil de entender, de analisar, porque a gente usa muito conceito teórico. E vamos descobrir a história e tamo junto.